A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus. Nós somos pequeno e falho. Nem merecemos o amor. Mas Ele nos alcança. Por isso a gente vai adorar. Pra te adorar, Senhor. Purifica nossas vestes, Senhor, com teu sangue remidor. Nos ajude a ser fiel, porque eu e teu povo quer chegar no céu. Aleluias. E não ficar aqui, Senhor, de bobeira, fazendo algo que desagrada nos teus átrios. E nesta manhã é para te agradecer, Senhor, de uma gratidão que palavra na terra não é encontrada para dizer que toda a honra e toda a glória é do Senhor. E diante de prostraremos somente aos teus pés, Senhor, para derramar somente a Ti louvor, adoração, exaltação, somente a Ti, colocarmos como um vaso Teu, para continuar na terra sendo o propósito que o Senhor despejou sobre o Teu povo. Porque tem pessoas aqui, Senhor, que o Senhor despejou propósito. O Senhor derramou propósito. E sobre a Tua palavra, a força e poder. Assim como o Senhor foi para que antigamente com Josafá. Assim saber com nossas vidas que tem um propósito. E esse propósito será alcançado. Desmancha, Senhor, cadeias do inferno. Que quer impedir que vamos viver e viver uma vida com abundância. Então nesta manhã, Senhor, eu somente te agradeço e te derramo os teus pés, Senhor. Porque nós somos pequenos, nós somos falhos, mas o teu sangue remidor alcançou a nós. Amém? Graças a Deus, é uma oração de adoração ao Senhor. É uma oração de agradecimento a Deus. Ele partiu o laço, rompeu a cadeia. E eu e você estamos aqui hoje. E se você bem soubesse, essas cadeias foram quebradas. E hoje, mais um dia, eu estou aqui para levar a palavra do Senhor. Bem sei que rompimento de cadeias foram feitas nas últimas 24 horas. Mas estou aqui e até o dia do Senhor. E você estar aí até o propósito se cumprir em sua vida e se cumprir na minha vida. Porque nós somos pequenos e falhos. Mas o sangue dele caiu sobre mim e sobre você. E Satanás perdeu. Não tem nenhuma conciliação com o céu. Aleluia. Se quem tem é você. E o que é que o inferno tem? Ódio. Porque você tem reconciliação com o céu eterno. E ele não tem mais. E vai querer levar com ele perdedores junto com a sua derrota. Mas Jesus disse, levanta-te. Eita, Talita, come. Não vai ficar desse jeito não. Levanta-te. Porque o Senhor disse que deixou aquela menina viva. Haleberatsurai. Pega a espada. Pega a espada e diga, Senhor, toda a dignidade que tem em mim foi o Senhor que brotou com teu sangue remidor. Para que eu possa me prostrar na tua presença e não sair nunca mais. Eita, glória. Pega a espada, que ela tá aqui fomegando. O seu vaso de alabastro. Quero lhe oferecer, Senhor. Aleluias. Então se humilha a Ele, que Ele só vem quando a gente tem entendimento de que tamanho é você, de que tamanho eu sou. Pequena e falha. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Espírito Santo de Deus, eu te peço a tua intervenção para dar continuidade a essa palavra. Tu sabes como eu estava, mas Jesus chegou primeiro. Então, eu vou entregando a palavra, porque é da parte de Cristo. Amém? Graças a Deus. Agradeço ao Senhor para as intercessoras que intercederam pela minha vida e que andam intercedendo pela minha vida e a minha nova família. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eita, Jesus lindo. Vamos para João, o amado do Senhor. Como você e eu, amada do Senhor. Você crê? Então dá um glória. Que diz assim. Vamos pegar aqui as nossas lentes artificiais, que são os óculos. Graças a Deus. Que Deus abençoe aquela intercessora empresária. Empresária óptica. Oh, glória.
Aleluias. Graças do Eterno pela sua família. Rabai Sherkandarai. Aleluias. Que diz assim, ó, irmãos. Vamos pro 3, o versículo a partir do 1. Graças a Deus. Havia um homem fariseu que se chamava Nicodemos, um chefe de judeus. Este foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar sinais que fazes se Deus não enviasse com ele. E isto Jesus respondeu: é verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. E Nicodemo lhe perguntou: como pode um homem nascer se já é velho? Por acaso novamente volta ao ventre de sua mãe a nascer? E Jesus lhe responde: aleluias. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Graças a Deus. Eita, esse corpo é habitação do Espírito Santo. E tem que ser zelado, cuidado. E Jesus manda cuidar e zelar. E a operação aqui da palavra foi manto. Glória a Jesus, porque me veio à noite. Amém? Diante de uma grande luta. Mas laço partiu e escapei. Para a glória daquele que está com o cetro na mão. Aleluias! E nós estamos aqui em teus pés, nos humilhando, Senhor Jesus. Nos coloca, Senhor Jesus, com força. Nos coloca com saúde. Nos coloca com vigor. Nos coloca com temor do teu nome. Nos coloca cheio da sua água que roja da rocha. Que roja da rocha. Eita glória. Para que possamos nos alimentar e beber dessa água. Essa água cura. É Jesus, a água. Eita. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de que eu ando estudando algumas lições para preparar um trabalho. E aí, Deus, assim, falei, Senhor, muitos por aí falam teologicamente, poeticamente de ti, e falam o que é que Jesus pensou quando fez isso. Que Jesus fez isso porque ele pensou naquilo. Quando Jesus... E dizendo que nós... Um crente, quando atravessa o entendimento do mundo espiritual, que é do espírito, da carne, é da carne, ele começa a vislumbrar coisas maiores, de defesa de ataque espiritual, de aprender quando somos atacados, de aprender como nos posicionemos para falar do nome de Jesus, quando também possamos nos recuar diante de situações que teremos que recuar. Porque nem toda afronta ela é vencida partindo para cima. Eita Jesus! E aí esses vários estudiosos que falam ameleuticamente sobre a palavra, com bastante propriedade do que está sendo dito, de conhecimento intelectual, um conhecimento que vem de mestrado, de doutorado sobre a teologia. E aí, quando tem aqueles que vai para o campo de libertação, ele diz que muitos dos pequenos ou grandes que vai fazer coisas espirituais não entende de nada porque precisa de mais conhecimento. Eita Jesus, aí Jesus veio desmentir isso. São homens estudiosos, disse isso, e eu sou pequena e falha. Um vaso colocado na mão do Senhor de alabastro, onde eu me humilho aos pés do Senhor para dizer: Senhor, não me deixa falar nada que não é para falar, o que não é verdade, o que não é de ti. Mas vai me ensinando com o Espírito Santo de Deus, me orientando. Aleluias. E esses homens têm muita propriedade do que estão falando. São conhecedores da palavra. São formados, de vários diplomas, de mestrado, de estudo. E aí eu disse, foi quando Deus me mostrou essa palavra, Nicodemos. Nicodemos não era um homem culto. Nicodemos
era um homem que tinha talentos, um homem que deitou nas escrituras e foi ensinado por Gamaliel, que nem Paulo. E ele se depara com aquele que ele vai buscar ainda à noite, porque ele não queria se expor para não colocar em risco o que ele era à frente, um homem de autoridade dentro do Sinédrio, um homem de reconhecimento, um homem cheio de posses, um homem cheio de letra, um homem que foi deitado em Gamaliel no estudo, aleluias, diria como fosse o mestrado de hoje, entendedor da palavra, mas não entendeu o que era nascer de novo. Não entendeu o que é da carne, do espírito, do espírito. Ele foi dizer, como pode, vou voltar no ventre? Um homem culto, que provavelmente falava até outras línguas. Ele disse, eu vou voltar, olha a pergunta, como se fosse um mero ignorante, pequeno, como eu. Vou voltar para o ventre da mãe, mestre Rabi? E aí Deus me respondeu, que é para poder a gente não ficar perdido por aí o que a gente ficou ouvindo. E você ficar perdido e não atuar com o Senhor. Porque se diz que é pequeno e ignorante, não vai fazer algo que Deus não vai te escolher, que Deus não vai te usar, tu não vai ser um vaso de alabastro na mão, aleluias do Eterno, porque tu não tem conhecimento algum. Como você vai encarar demônio se você não conhece? Eita Jesus, abacarada cheira. Mas aqui diz que limpai as minhas vestes, sarabai. O inimigo não tem mais contra a sua vida, lhe atacando na mente, para dizer que você não pode realizar. Que coisa de sua cabeça, sarabacada suriai. E aí eu vou dizer, Nicodemos era culto. Deus usou cada um de uma maneira diferente posteriormente à sua ida. Ele enfrentou, em plena luz do dia, ele foi reverenciar aquele que ele reconheceu que era Jesus, o Cristo, Deus na terra, que era carne, como João descreveu. Um Deus 100% carne na terra. Ele foi de dia e comprou as perfumarias mais caras junto com José Arimateia, para dar a honra a quem tem honra, Rabai. O dono da honra, da glória. E aí eu entendi. Como pode Deus não usar você? Eu vou dizer, estar aqui. Nicodemos, um homem culto, de excelência, de poder, de respeito na sociedade, de conhecimento. E em contraponto tem o Pedro. O Pedro, um pescador, um falho, um de sangue quente, um com seus medos, um com as suas aleluias, as suas deficiências emocionais, quando ficou diante de a situação que teve que recuar, porque teve medo de morrer e ir junto com Cristo. E Jesus operou e foi em quem nesse? O trabalhar de Deus, ele agiu sobre Nicodemos, que tomou uma decisão de reverenciar quem era reverenciamento do Eterno na terra, que deu a honra. E se eu vou honrar, reverenciar aquele que eu sei que é filho de Deus na terra, muito maior do que um profeta, quando eu fui me encontrar à noite com ele. Porque Pedro, o oposto de Nicodemos, na qual esses homens estudiados de hoje dizem que quem tem conhecimento tem poder. Não tem, não. Jesus faz um sem nada. Dizer, vai fazer o que eu fiz. Rabacanda surabai. Tu podes fazer muito mais do que eu faço, Rabexira Candarai. E Pedro, esse Cefas, tu és a pedra. Aleluia. E aí, sobre aquele homem pescador, ele colocou pescador de gente. Aquele homem esquentadão virou a carta de Pedro. Meus filhinhos, cheio de sabedoria. Aquele homem que estava aprisionado com as suas doenças internas, que tinha que se livrar porque Satanás perseguia a mente, dizendo, você negou ele. É assim que você diz que ele é o melhor, é o maior, é o seu Senhor. Jesus veio e tratou para curar ele dos traumas e perseguições mentais que Satanás queria acabar.
E Jesus deixou Pedro, o sanguíneo, um homem doce. E Jesus deixou Pedro, um para os olhos dos outros na ignorância, um homem cheio de sabedoria que, mediante recebeu do céu a unção, 3.000 pessoas mais foram, aleluias, levantadas e disseram sim para Jesus Cristo, todas falando em línguas estranhas, recebendo o batismo do Espírito Santo. Oi? E aí a ignorância? É o ignorante, Jesus abandona? É o ignorante que não vai poder fazer nada? E Pedro, quando disse, eu não tenho nada para te dar uma moeda, mas o que eu te dou, ninguém pode tomar. E aquele homem saiu pulando, alegremente, caminhando. E quando Pedro passava, a sombra dele curava. Eita, Jesus, esse é o Pedro. O verso, aleluias, do Nicodemos. Eu estou falando de Nicodemos para trazer como um parâmetro do homem cheio do intelecto. Mas quando Jesus escolhe, ele escolhe o menor. E aí os maiores, porque está muito em voga hoje ganhar com o nome de Jesus, fica apontando que pequenininho assim precisa de muito conhecimento, é por isso que fica se batendo o crente, porque não tem conhecimento total das coisas, mas mesmo assim eles são muito orientados. Ainda bem que ele disse isso, eles dizem isso. Não estamos só. Nos oferecemos ao Senhor como um vaso de alabastro, para dizer que Tu és, Senhor, porque nós nos humilhamos e nós somos pequenos mesmo, e dependo de Ti. Como o Senhor foi até aquela menina e disse, Talita cumi, levanta, menina. Precisamos do Senhor em todas as horas para que Satanás volte querendo roubar, matar, dragar a vida de vidas. Que o Senhor levantou. O Senhor está ali, Talita, levanta, menina. E aquela menina levantou. E aí ele virou para a mãe e disse, está com fome, acho que ela quer te comer, abai, candarada sua. E quando Deus quer fazer a obra, ele até tira de muita gente, para que depois mostre a glória dele, como foi para aquele cego, que de nascença estava cego. E o discípulo perguntou, Senhor, o que foi que pecou? Ele disse, aleluias, ninguém, aleluias, mas foi para a minha glória ser vista. Então, Jesus disse, para a minha glória, não divido a glória com ninguém. Vai saber que sou eu, como Arimateia. Reconheceu e foi, aleluias, cuidar de tudo de Jesus. E junto com aquele que escondidamente, e disse, eu vou dar reverência e reconhecimento em público de que ele era Deus na terra. Aleluias, Deus disse que vai ter reconhecimento em público. E que laço partiu, você escapou. Porque tu és amada do Senhor. Amém? Tu és amado. A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, até aqui, diz o Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Senhor Jesus. Aleluias.